Saudações a todos que estão nos ouvindo de Nárnia, nos ouvem da Terra-média, nos ouvem de todos os recônditos mais incríveis da cultura pop. Eu e o Ray acabamos de ver a D23, o evento da Disney, que basicamente a Disney decidiu mostrar a todas as pessoas o que ela tá produzindo para os próximos anos. E evidentemente chegou a hora de nós comentarmos cada um dos trailers mais interessantes e evidentemente falar um pouco das nossas expectativas para os próximos produtos da Disney. Bom, então eu já recomendo, sente-se bem ou fique deitado na cama, já pega alguma coisa para comer e algo para beber. Recomendo que vocês se sentem, porque lá vem papo. Vai ter bastante coisa que a gente vai falar. Começando evidentemente pelo trailer de Desencantada. Desencantada, caso você esteja dormindo durante muito tempo, em 2007 a Disney lançou Encantada, que era uma mistura de live action com animação em 2D, no caso animação tradicional feita à mão, e ele basicamente meio que ironizava os próprios aspectos do tipo clichês de filmes de princesas que a Disney fez durante muito tempo, com Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden e esqueci qual é o nome da mulher que faz o interesse romântico do Patrick Dempsey. Enfim, no elenco, basicamente esse filme foi o que eu chamo de o entre-safra, e depois, evidentemente, fez uma boa reflexão que depois a própria Disney meio que adotou para algumas piadas que depois ela iria fazer em alguns filmes, como por exemplo Wi-Fi Ralph quebrando a internet, sobre as princesas da própria Disney. Particularmente eu não vi o filme, né? Tanto esta nova versão que eles vão lançar, eu achei um pouco inusitado, né? Bem o perfil da Disney, na real, sempre querer fazer um pouco do que já está fazendo, sempre querendo fazer mais filmes, tipo, acrescentando esse mundo que ele já tem, sempre adicionando aos poucos alguma coisinha, né? Exatamente. E no caso, esse filme aí, nós temos mais uma adição ao elenco, no caso a Maya Rudolph, que vem agora ser um novo contraponto, um novo desafio que a nossa querida Gisele, que é a princesa de Encantada, vai ter que enfrentar. E justamente agora, ela e o Patrick, que justamente agora estão casados, e justamente a filha dele agora já está crescida, e né, vamos esperar para ver o que sai daí. Nós também teremos o retorno, né, do James Marsden, que justamente volta como Príncipe Eric, e também justamente o ex-interesse romântico do Patrick, que agora volta justamente casada e toda estilosa, toda com estilo de princesa. Ai, cara, que monte de bagunça, tem um monte de junção lá, já imagina essa bagunça. Exatamente, vai ser uma bagunça gigantesca, mas é daquele jeito que a gente gosta. Outra coisa que no caso nós tivemos só um breve vislumbre, bem rápido, foi justamente Peter Pan e o Andy. Sim, mais uma vez a Disney querendo ganhar cascalho com, evidentemente, aquilo que já tornou ela bem famosa. E justamente isso chega já no momento em que a Disney meio que tá teoricamente não se agradando muito nos remakes live action. É só ver, por exemplo, o remake live action de Pinóquio, que foi lançado no Disney Plus Day, que foi lançado há pouquinho dia, agora, né? E justamente ele não agradou muito as pessoas, mesmo o bonequinho de madeira sendo relativamente bem... ele estava bem elaborado, assim, sim, né? Não, o CG, admito que o CG de Pinóquio, pelo menos no boneco de madeira, estava relativamente bem fidelizado. Ele estava bem realista, né? Exatamente. Apesar de ser CGI, cara, ele era muito, tipo, muito realista, muito, sim, sabe? Muita realidade. Só que a questão é que o problema eles não conseguiram transmitir o espírito do filme original. Esse foi o problema. Eu comecei
Eu tentei ver o filme na real, mas já quando começou a primeira música, eu desisti. Eu não sou muito de musical. Me desculpe, pessoal aí. Eu até gosto de musical, porém justamente eu falei, não foi exatamente tão interessante assim. Eu não gostei dos designs que eles fizeram, por exemplo, pro Figaro e pra Cleo, que justamente é o peixe e o gato que o GP tá brigando na casa. Até gostei do visual do grilo falante, porém não foi exatamente, nossa, o visual mais incrível que você vai ver num CGI em filme este ano. Mas uma dúvida, a pessoa que aparecia era uma pessoa da verdade? Sim, ou era CGI? É uma mulher de verdade, a Cynthia Erivo, que justamente teve recentemente, eu não lembro agora qual foi o nome do filme, mas ela concorreu ao Oscar em 2022 ou 2023. Sim, é que eu vi o... Será que isso é CGI ou será que isso foi gravado? É uma mulher de verdade mesmo. Entendi. Certo. Agora, saindo um pouquinho de Peter Pan, agora voltando para Peter Pan e o Wendy. Bom, eu acho que justamente a gente pode dizer que vai ser uma história de origem do Peter Pan. E, né, vamos ver como eles vão adaptar mais uma vez. Já é a 30ª adaptação de Peter Pan que a gente já tá vendo aí. E vamos ver o que sai daí nessa brincadeira. Eu acho que eles não vão sair muito, né, do que a gente conhece. Acho que eles só vão fazer o mesmo de sempre, o mesmo temperinho desses filmes. Precisamente. Bom, saindo agora de Peter Pan e Wendy, nós temos, no caso, só foi revelado a logo de Branca de Neve. Não é Branca de Neve e os Sete Anões, é só Branca de Neve. Até porque esse filme teve uma polêmica, onde basicamente o Peter Dinklage, caso vocês não saibam, justamente ele foi o Tyrion Lannister de Game of Thrones. E justamente ele falou que não deve se mais chamar de anão e coisa e tal. E justamente agora só vai ser chamado de Branca de Neve, tanto que ele gostaria que fosse chamado de Branca de Neve e as 7 criaturas mágicas. E além disso, também tá sendo polêmico por causa da personagem, né? No Facebook, nas redes sociais, no caso, né? Meio que estavam reclamando que não tinha um perfil e tal. No caso vai ser protagonizado pela Rachel Zegler e pela Gal Gadot. A Gal Gadot vai fazer a Rainha Má. Isso aí. Cara, eu acho que nada a ver, entendeu? É um filme e tem que, sabe, experimentar com novos atores e tal. Exatamente. Porém, agora vamos falar de decepções e a minha decepção já começa com Mufasa, o Rei Leão. Por quê? Sim. Calma que eu vou explicar. É que eu falo, o problema foi aquele remake em CGI, não é remake live action, é remake CGI de Rei Leão que a Disney fez. Já não tinha me agradado muito, parecia exatamente uma versão Nat Geo da Disney. Muito Nat Geo. Muito. É uma subsidiária da Disney, por isso que, né, caso você tenha entendido. No caso, fazer uma pré-sequência, ou seja, fazer um filme antes de O Rei Leão. Mas vai ser nesse mesmo estilo também? No caso, é pra ser contando a infância do Mufasa e do Scar. Não, sim, eu sei que seria do Mufasa, mas vai ser nesse mesmo estilo de CGI? Vai, deve ser. Enfim, eu já não tô muito fã dessa adaptação já nesses primeiros dias. Sim, eu também não. Nós ainda também temos o trailer de Abracadabra 2. Caso você não tenha visto, Abracadabra foi lançado em 1992 e fala sobre essas 3 irmãs bruxas, as irmãs Sanderson, que depois de terem tocado terror em Salem durante aquela época das bruxas, basicamente elas ficaram durante 300 anos sem voltar, até que justamente uma pessoa acendeu a vela de chama negra e elas começaram a novamente tocar o terror no Dia das Bruxas, tentando sugar a vida de crianças. Quando que sai esse filme? Esse filme sai no dia 30 de setembro, ou seja, daqui a mais ou menos umas 2 semanas já tá pra todo mundo ver no Disney Plus. Cara, esse filme nesse filme eu tô ansioso, porque eu vi muitas vezes quando tinha Disney Channel no canal que meu pai assinava, entendeu? Eu tô bem ansioso, claro, eu quero ver novamente esse novo filme antigo, porque, cara, eu não me lembro de nada, realmente, eu só me lembro, assim, aos poucos, né? Mas quando eles anunciaram que ia sair esse segundo filme, eu fiquei, que legal, é um filme muito antigo, eu vou ter que rever de novo. Agora vamos sair um pouquinho desses live actions da Disney e vamos ir pra Pixar, porque a Pixar também não dormiu em serviço. No caso, nós tivemos uma repostagem da imagem oficial de Win or Lose, que é a primeira série
animada original da Pixar de longo formato. E no caso isso vai falar, eu acho que é de um time de beisebol, que no caso vão tentar fazer o caminho. Eu acho que justamente deve seguir mais ou menos aquela linha, nós somos os campeões e coisa e tal. E justamente vamos esperar para saber o que sai dessa mistura inteira. Porém eu falo, Pixar geralmente eles têm uma criatividade legal, e agora eu espero que justamente eles consigam surpreender. Pelo menos eu gostei até de Red, a interação humana em Red, porque a gente pouco tinha visto humanos interagirem nos filmes da Pixar, e agora vamos ver como é que vai ser essa interação numa série que a Pixar tá fazendo. Sim, com certeza, só pelo título, né? Vai Exatamente. Ter alguma jogada entre ganhar, perder, sabe? Tipo, alguma ensinança, né? Eu já achei legal o título, então estamos esperançosos por esse filme. Exatamente. Agora partindo para animação, que infelizmente só chega em 2023, Elio, que justamente vai ser uma coisa bem estranha, porque justamente a primeira imagem sugere um mundo muito mágico, uns designs bem interessantes, e justamente o garoto, pelo que eu vejo, ele usa um tapa-olho, e parece muito uma coisa tipo Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, só que justamente parece mexer com coisas bem mais diferentes, assim, se eu posso dizer uma coisa dessas. Mas promete, a imagem tá bonita, né? Promissor. Então vamos só esperar. Porém, né, nós vamos agora falar sobre o que está prestes a chegar, que é Elemental. Justamente esse filme vai falar sobre duas pessoas, no caso, uma mulher de fogo e um homem de água, e justamente como é que esses dois opostos vão teoricamente... Se atraem. Exatamente, se atrair. Como esses dois opostos vão trabalhar essa dualidade. E eu acho que tem chance de ser bem surpreendente, até porque tem a Pixar, chance. Porque afinal de contas a gente sabe, quando a Pixar gosta de fazer de filosofar com os filmes dela e apresentar conceitos completamente diferentes, eu falo, eles pelo menos não erram a mão. Eu acho que eles têm chance porque tem essa pegada, né, de dois elementos, né, que são, tipo, não batem, entendeu? Exatamente. Não conseguem se juntar, e ela tem essa pegada mais filosófica, né, entre se duas pessoas são muito diferentes, também não tem como elas ficar juntos, entendeu? Exatamente. Acho que tanto cientificamente falando, quanto relações humanas. Agora, para encerrar, a Disney, no caso, para encerrar na Pixar, nós tivemos também a logo de Divertidamente 2. Agora eu vou falar do elefante na sala, pelo menos para minha opinião. A Pixar, quando faz sequências, nem sempre ela faz sequências incríveis. É só ver, por exemplo, Universidade de Monstros, que no caso, eu sei que não é sequência, mas é pré-sequência, no caso da história antes da história original. Nós temos também a franquia inteira de carros. Nós temos também Incríveis 2. Eu sei que nós temos também o polêmico Toy Story 4, né? Querendo ou não. Bem polêmico. Exatamente. É nisso que eu estava me baseando. E justamente a Pixar até tem um histórico de fazer uma ou outra continuação que consegue ser interessante. Porém, na grande maioria das vezes, as sequências não são tão incríveis quanto a obra-prima, quanto a obra-mãe, no caso, quanto a primeira obra. Então, por isso que eu fico um pouco ressabiado com o Divertidamente 2. Porque pra mim, o Divertidamente ele já tinha acabado ali com a Riley teoricamente se acertando, a alegria e a tristeza realmente se as duas conseguindo resolver suas diferenças, as duas se entendendo e coisa e tal. Porém agora nós vamos acompanhar a adolescência da Riley e dizem que mais emoções vão chegar. Agora eu quero saber, se nós já tivemos 5 emoções, no caso, alegria, tristeza, raiva, medo e nojo, quais seriam as próximas? O que eles abordariam no segundo filme? Coloquem aí nos comentários o que você acha. Evidentemente a gente vai ver uma coisa... Vão colocar aí dos sentimentos. Exatamente. Eu já posso apostar. Vai ter essas coisas do tipo coming of age, ou seja, amadurecimento, essas coisas. Porém, eu quero saber como é que isso vai ser trazido de maneira interessante, certo? Bom, agora, saindo da Pixar, vamos voltar para Disney, no caso a matriz.
A Disney está fazendo uma parceria com um estúdio da África chamado Kugali, e eles vão lançar essa série chamada Wadil. Eu acho que é assim que fala. E justamente essa série vai ser em CGI. E no caso, vai ser uma coisa na África, né? No caso vai ser bastante designs típicos da África, porém também vai ter uma pegada muito parecida com Wakanda, porque a gente consegue ver na ilustração drones. Wakanda Forever! Exatamente. A gente consegue ver drones, a gente consegue ver até um carro voador no meio da paisagem, enfim. Vai ser bem interessante, justamente chega numa época em que justamente, né, a Disney tá ganhando bastante repercussão, porque afinal de contas Pantera Negra tá se encaminhando para chegar a sua continuação agora nos cinemas. Eu acho que tá legal. Eu não conhecia nada desse filme ou série. Era a série que tu falou, né? É sério. Eu acho legal porque é uma proposta nova, né? Dar oportunidade para outras produtoras, né? Acrescentando novos olhares, né? Diferentes, e que esse tipo de pessoa fale e conte história, né? Então eu acho bem legal essa parte. Agora, partindo do próximo lançamento da Disney, que chega esse ano ainda nos cinemas, no caso em novembro, lá para a época do Dia de Ação de Graças, O Mundo Estranho. E no caso a gente tem uma nova imagem e apresenta uma família de 5 pessoas. Elas todas estão em uma nave e estão viajando por vários planetas por aí, junto com o cachorro, e evidentemente vai ser uma coisa muito mais pegada de ação. E eu espero que justamente a pegada de ação que eles queiram dar para Mundo Estranho seja melhor do que foi, por exemplo, o que aconteceu lá em Lightyear esse ano. Não que Lightyear tenha sido ruim, mas é que eu achei que poderia ter tido mais ação. Eu acho que esse vai ser aventureiros, né? Sim. Eu acho que eles vão sempre estar viajando na procura de alguma coisa, né? Ou salvar alguma coisa, só pela imagem que a gente viu. Exatamente. Ainda no ano que vem nós vamos ter Wish, que é um clássico que vai marcar o 100º ano da Disney. Sim, o 100º aniversário de existência da Disney. E no caso, a primeira imagem de Wish, no caso mostra uma paisagem muito linda, um castelo, uma mulher, no caso observando a paisagem durante a noite, junto com uma espécie de cordeiro. Eu acho que é um cordeiro ou uma ovelha, não sei exatamente o que é. Sim. E justamente essa arte tá muito legal, muito bonita. Se for tentarem fazer isso em CGI, justamente um CGI que pareça uma animação tradicional, com aquela textura meio aquarelada, eu acho que temos um grande e promissor clássico chegando nas mãos da Disney. Olha, por esse filme eu acho bem promissor por parte da produtora em si e da empresa, porque estão arriscando um filme desconhecido, né? Exatamente. Para ter esse aniversário, né, de 100 anos, então tomara que, né, valga a pena esse filme, né? Sim. Agora nós vamos partir para a polêmica, que agora é a hora que nós vamos realmente entrar na polêmica, que foi o trailer de A Pequena Sereia. Esse tá bem polêmico nas redes sociais também. Esse trailer, basicamente, nas horas em que foi lançado, não só teve um recorde de visualizações relativamente grande, tanto que justamente até hoje é o trailer de versão live action dos filmes da Disney com o maior número de pessoas vendo, porém também carrega um fato muito incômodo, que justamente até a data de publicação desse podcast, se eu não me engano, o trailer já alcançou a marca de 2 milhões de dislikes no YouTube, 2 milhões de joinhas negativos. Tá bem polêmico. Cara, é um tipo de filme que eu não sei por que acontecem essas coisas, né? Mas eu acho... Tem vezes que sim, eu acho legal, né? Que precisa tomar um olhar diferente, né? Mas, cara, eu não sei por que tanto ódio pelo filme, entendeu? Exatamente. Mas a gente sabe por que teve o ódio. Eu vou dizer. Porque as pessoas acharam, tipo assim, precisa ser uma atriz ruiva. Mas, gente, eu falo, sereias não existem. São personagens fictícios. Eu sei que as pessoas gostariam de ver, do jeito que vocês pensaram, mas só que justamente até a Pequena Sereia, ela já é no caso da Disney, já é uma repaginação de um conto
original, ou seja, não é a versão... o pessoal acha que... original, né? Não é original. De um conto já feito já anteriormente, antigo, ou seja, as pessoas estão indo pela pira errada, na boa. Mas eu acho que assim, o meu pedido para a Disney é que o pai da Ariel tem que ser Terry Crews. Já imagina? Exatamente! Eu também quero Terry Crews como pai da Ariel. Não, se ele coloca se me botar ele... o Jason Momoa, eu vou ficar puto, eu vou querer destruir tudo, vou quebrar tudo no cinema, pô. Se colocarem esse cara, olha, já ficou ótimo o filme para mim. Exatamente. Nós ainda tivemos mais um trailer de Star Wars Andor. No caso, essa série vai abordar justamente o Cassian Andor, que justamente foi um dos personagens vivido pelo Diego Luna, que foi relativamente bem aceito lá em Star Wars Rogue One. E a série só chega agora, a série só vai chegar agora, no dia 21 de setembro, ou seja, já nessa semana que a gente já tá gravando. Daqui a pouquinho mais, na quarta-feira, já tá chegando o primeiro episódio, ou seja, já vamos poder começar a acompanhar e ver se essa série pode dar um futuro, ainda um futuro um pouquinho mais brilhante para Star Wars, porque se a gente ficar dependendo só de o livro de Boba Fett, os fãs de Star Wars vão morrer de fome, e justamente se a gente ficar esperando o tempo inteiro que Mandaloriano salve Star Wars, pode ter certeza, a gente só vai ver uma vez a cada 2 anos algum tipo de fagulha. Isso aí, vamos ver o que acontece então. Ainda nós tivemos também o primeiro pôster e trailer de Willow. No caso, Willow é justamente a sequência daquele filme protagonizado pelo Warwick Davis, que foi lançado pela Lucasfilms em 1990 ou 91, que justamente fala sobre esse feiticeiro que leva essas crianças para a realidade de Willow. E no caso, nós vamos ver finalmente, depois de anos que as pessoas pediam, justamente ficou muito tempo sem continuação, agora o Warwick Davis voltando ao papel de Willow, e vamos esperar para saber o que sai dessa série. Estamos ansiosos por esse filme. Eu, para ser realmente sincero, estamos ansiosos por essa série. Realmente eu não sei de nada, né? Então não tenho voz nem voto. Certo. Nós ainda também soubemos que justamente Star Wars The Bad Batch, que é justamente mais uma série animada de Star Wars, vai chegar a sua segunda temporada no dia 4 de janeiro, ou seja, calma você que justamente na primeira semana do ano que vem acha que já não vai ter conteúdo para poder ver, calma que tá chegando. E também nós vamos ter ainda no dia 26 de outubro desse ano Star Wars, as histórias dos Jedi. No caso, ele vai focar principalmente uma parte na história, onde o Conde Dooku supostamente seria um Jedi, e também nós vamos ver o passado da Ahsoka, antes dela virar uma Padawan, no caso ela ainda é bebê, e tendo que lidar com toda essa questão aí do Senado. Promissor. Parece bem promissor, e eu considero que pode ser uma das séries mais legais do ano. Bom, nós também tivemos, agora vamos passar para a parte da Marvel. Nós falamos bastante de Star Wars, hora de falar de Marvel. E vamos começar evidentemente com o pôster e o trailer de Lobisomem na Noite. Eu já tinha cantado a bola, no caso numa live anteriormente, de que os Filhos da Meia-Noite estão chegando. E eu falei, tô certo, até porque começou a ter essas notícias de que justamente iria ter esse especial de Halloween da Marvel, e esse especial seria focado no lobisomem. Porém, nós tivemos a confirmação de que justamente Laura Donnelly vai viver a Elsa Bloodstone, e justamente nós vamos ter também a presença do Homem-Coisa. O Homem-Coisa, eu digo que é bem inspirado no Monstro do Pântano da DC. E eu digo, cara, eu tava certo, ou seja, os Filhos da Meia-Noite estão chegando, até porque dizem que talvez o Blade possa fazer uma aparição no especial, mas eu não conto ainda com isso, porque afinal de contas, talvez o Blade só esteja realmente sendo reservado pro filme dele, que só vai chegar ano que vem. E por que tu acha que eles quiseram fazer em branco e preto? Eu acho que eles queriam basicamente primeiro homenagear aqueles filmes
mais clássicos de terror. Como o Nosferatu, né? Na verdade não é bem como o Nosferatu, mas é mais como os filmes dos monstros da Universal. Drácula, Frankenstein, o próprio lobisomem. Entendi. E justamente, a gente chega a ver uma hora em que tem uma espécie de animatrônico, e eu digo brincando, espero que não tenham feito esse animatrônico em CGI. Puta não, aí é pra quebrar a banca. Eu achei um pouco diferente, né, do que eles estão fazendo, mas por ser branco e preto. Exatamente. Porque normalmente o público odeia. Exatamente. Branco e preto. Sério, gente, vocês não têm ideia. Tem muita gente que fala, é filme em preto e branco? Então vou dropar, vou sair, não vou ver. Eu falo, para com isso, gente. Os filmes em preto e branco são justamente o essencial do cinema, até porque até quando começou a surgir as cores, lá em 1940, o cinema, o grande advento do cinema até 1928 ou 27 foi justamente o som, que só surgiu justamente em O Cantor de Jazz. Então eu digo, aproveita. E outra, tem muitas obras clássicas de terror que são boas mesmo sendo em preto e branco, como por exemplo o próprio Drácula, que foi feito pelo Bela Lugosi. Nós temos também Frankenstein, com o Boris Karloff, que ele também foi fazer a Múmia depois. Temos justamente o próprio Lobisomem, que foi feito, se eu não me engano, pelo Lon Chaney Jr., o filho do Homem das Mil Faces, que justamente na época do cinema mudo foi um cara que basicamente fez um monte de adaptações no cinema mudo de filmes. E também temos vários outros filmes, como por exemplo Sangue de Pantera, que eu falo que é muito interessante, eu sei que não é de um monstro, mas justamente ele ainda é um filme de terror incrível, mesmo nos anos 50, e é preto e branco. Enfim, eu digo que as pessoas devem descobrir justamente esses filmes antigos, porque eles meio que ditam tudo que a gente vê nos filmes de terror até hoje. Promissor, então. Sim. A gente ainda... E o último filme de terror que eu quero ressaltar, que é em preto e branco, porém eu sei que a linguagem é diferente, é justamente A Noite dos Mortos-Vivos, do Romero, que justamente botou e plantou a semente e também pavimentou para que um montão de produções com zumbi pudesse ter seus dias de glória. Gente, até 2010 o que tinha era um surto de filme de zumbi, com perdão do trocadilho, mas vocês viram que tinha filme de zumbi, todo mundo tava fazendo filme de zumbi. Zack Snyder tinha produzido um filme de zumbi. Ainda tem, né? Não, eu sei que a onda acabou, mas justamente se não fosse o do Romero, tenho certeza, você não veria The Walking Dead, por exemplo, tendo naquela época 10 milhões 1 milhão ou 2 milhões de espectadores a cada episódio. Então, respeita. Bom, vamos pro próximo. E no caso, vamos falar dessa série que foi esquecida no churrasco diversas vezes, mas que finalmente a Marvel disse qual vai ser o destino, que é justamente Armor Wars, a Guerra das Armaduras. Isso aí eu tava bem esquecido mesmo. Obrigado por ser justamente a minha comprovação. Bom, vamos falar de Guerra das Armaduras. No caso, essa série vai se passar em seguida de Invasão Secreta. Depois a gente chega em Invasão Secreta, mas vamos voltar principalmente para Armor Wars, porque foi essa a ordem que a Disney fez na D23. Voltando, Armor Wars vai se passar evidentemente depois de Invasão Secreta, e justamente nós vamos ter a volta do Don Cheadle, né, que foi o Máquina de Combate, James Rhodes, né, e ele vai ou seja, ele vai fazer a dobradinha. E terminou a Invasão Secreta, já começou a gravar a Guerra das Armaduras. E justamente eu acho que a gente também pode esperar a nova aparição do Nick Fury, porque afinal de contas o Fury vai estar na Invasão Secreta. Ele vai ser personagem central nas Guerras Secretas. Né? E outra, depois desse hiato que teve do Samuel L. Jackson, que ele fez desde Ultimato, a gente finalmente vai ver o Samuel L. Jackson, e agora num papel bem mais sério. Não que ele não tivesse tido esses papéis sérios, mas justamente uma pegada tão ou mais intensa do que Capitão América, o Soldado Invernal. É isso que eu aposto. Tomara que ele diga a frase famosa dele. Sim. Eu espero que... Assim, eu também espero. E bem que ele poderia, por exemplo...
falar, além da frase famosa da iniciativa Vingadores, ele bem que poderia também, quem sabe, fazer alguma referência a algum dos filmes que ele fez com o Tarantino, por exemplo. E eu vou executar minha vingança com não sei quantos requintes de crueldade, coisa e tal. Não, que foi do Kill Bill. Mas sabe que seria interessante também, nessa série, que eles acrescentassem novas armaduras, alguma jogada do Iron Man, entendeu? Eu acharia muito interessante. Dizem as más línguas que o Sam Rockwell pode voltar como Justin Hammer, sabe? Aquele cara que pegou o personagem do Ivan Vanko, aquele personagem vivido pelo Mickey Rourke, no segundo Homem de Ferro, que ele pode estar voltando para o universo cinematográfico da Marvel, agora justamente para supostamente querer ser o grande vilão de Armor Wars. Não sei, vamos esperar. E finalmente nós tivemos um novo desfecho da novela do Quarteto Fantástico. Nós soubemos que justamente o Matt Shakman, caso você não saiba quem é o Matt Shakman, ele foi justamente o roteirista de WandaVision. E a gente sabe que WandaVision tem um roteiro interessante, tem umas pegadas bem legais. Agora a questão é saber qual vai ser a pegada que ele quer fazer com o quarteto. Isso a gente só vai saber, infelizmente, só em novembro de 2024. O personagem já sabemos, né? Que foi o que apareceu agora. Sim, nós tivemos também, evidentemente, a primeira visão de um personagem do quarteto, que foi o Reed Richards, feito pelo John Krasinski, mas eles dizem, o Reed Richards não vai ser vivido pelo John Krasinski. A gente vai ver uma nova versão, uma outra pessoa vivendo. Alguns até especularam que podiam ser o Ian Gruffudd, que foi justamente quem viveu ele nos filmes de 2004, mas eu não aposto minhas fichas, eu aposto minhas fichas num elenco totalmente feito do zero, tá? Ou seja, não esperem Jessica Alba voltando e muito menos esperem a Jessica Alba viveu sim, a primeira versão. E também não esperem o Chris Evans fazendo uma participação. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, não. Bom, voltando ao que interessa. Não, acho que John Krasinski, ele foi uma participação dele. Sim, foi. Eu só acho que justamente ele ter falado já direto pra Wanda que justamente o Raio Negro podia acabar com ela com apenas uma palavra, justamente ela falou. Mas como ele vai falar sem boca, eu achei que foi um pouco de entrega demais. E aí, down for what? E aí explode, e ela basicamente conseguiu explodir a cabeça dele sem pestanejar. Nós também tivemos finalmente mais um desenlace da novela dos Thunderbolts, que justamente, eu sei que o filme tinha sido anunciado na San Diego Comic Con, porém só agora nós vamos ter realmente uma ideia de quem vai ser os membros da equipe. Bom, ela vai ser composta pela Ava Starr, personagem vivida pela Hannah John Kamen, que é a Fantasma, sabe? Que justamente a Hannah teve em Homem-Formiga e a Vespa. Nós também vamos ter a Yelena Belova, no caso, personagem vivida pela Florence Pugh, que teve recentemente no filme da Viúva Negra. Nós vamos ter também a Condessa Valentina Allegra de la Fontaine, esse nomezão grandão, desculpa. Gigante. Exatamente. Que é vivida pela maravilhosa Julia Louis-Dreyfus, que esteve justamente fazendo presença em duas séries, já no ano passado, em uma série, um filme, que foi justamente o próprio Falcão e Soldado Invernal, e a pontinha que ela fez na Viúva Negra. E curiosidade, ela era para ter aparecido pela primeira vez em Viúva Negra, porém, por conta da pandemia, no caso, ela teve que aparecer um pouco mais cedo em Falcão e Soldado Invernal, porque justamente, como os cinemas estavam fechados, eles precisavam lançar as séries logo. Então ficou mais fácil botar a série no Disney Plus do que justamente esperar que as coisas melhorassem para os cinemas. E aí, falando, quer saber? Vai logo e... Dane-se, vou lançar. E lança já logo isso aqui. Nós também vamos ter a volta do Treinador, aquela personagem que justamente virou um suposto grande nêmesis do filme da Viúva Negra. Já é a segunda personagem de já a terceira personagem de Viúva Negra que vai integrar a equipe, né? Já é bastante.
Nós também vamos ter o Alexei Shostakov, o Guardião Vermelho, personagem vivido pelo David Harbour, que também apareceu no filme da Viúva Negra, basicamente. Só tem Viúva Negra no elenco dos Thunderbolts. Mas acho que pra mim essa vai ser como o segundo Avengers, né? Só que um pouco mais... Na verdade, isso vai ser mais como um Esquadrão Suicida do que exatamente como era isso que eu ia falar, porque eles são meio, assim, grossos, né? Bem violentos. Exatamente. E justamente, só que eles não vão ter exatamente aquela coisa que o James Gunn fez recentemente no Esquadrão Suicida do ano passado. Mas eu espero que pelo menos seja interessante. Nós também vamos ter a volta do John Walker, personagem vivido pelo Wyatt Russell, que vai vir agora o agente americano, que ele já tinha sido introduzido em Falcão e Soldado Invernal, tinha sido por um tempo um inimigo do Bucky e do Falcão. E também nós vamos ter a volta do nosso querido Bucky. Sim, o Sebastian Stan não vai parar de trabalhar, pelo menos enquanto a Marvel disser chega. Enquanto a grana não pare, ele vai continuar lá. E no caso, ainda aproveitando esse gancho do nosso querido Soldado Invernal, agora vamos falar de Capitão América Nova Ordem Mundial. No caso, o Tim Blake Nelson, o Carl Lumbly e o Danny Ramirez vão voltar. O Tim Blake Nelson, caso você não saiba, ele viveu o Roger Stern lá naquele primeiro filme do Hulk de 2008. E no caso, quem se lembra daquela cena onde depois de ele ter injetado os químicos no Abominável, que foi vivido pelo Tim Roth, antes da repaginada que ele teve em Shang-Chi / Mulher Hulk, no caso a gente vai ver finalmente o Tim Blake Nelson voltando depois de muito tempo, agora voltando como o líder. Caso você não saiba, o líder é um dos inimigos do Hulk. Ele tem uma cabeça gigante, ele é um cara muito inteligente, acima da média, e justamente vamos esperar para ver o que ele sai daí. Nós também vamos ter o Carl Lumbly, que vai viver de novo o Isaiah Bradley, e o Danny Ramirez, que agora vai ser o Falcão. Sim, era aqueles dois, o neto e o avô, que no caso o próprio Falcão e o Bucky foram conversar naquela época, lá em Falcão e Soldado Invernal, e justamente nós vamos talvez ter mais desenvolvimento do Isaiah e agora justamente o Danny Ramirez volta como Falcão. Então nós vamos especular como é que agora vai ser a dinâmica entre dois. No caso vai ter o Sam Wilson, já está dito, ele é o novo Capitão América. Então, desculpa, hater, você vai ter que lidar com isso. Vai ter que lidar com isso, né? Exatamente, lide com isso. E no caso já vou elencar também, porque teve recentemente uma gigantesca thread que o pessoal conseguiu descobrir no escritório de patentes da União Europeia, que não só vai ter esse filme do Capitão América, mas vai também ter Capitão América preto, vermelho e azul, ou preto, vermelho e branco, não tô decorado isso, mas também nós vamos ter outro que se chama Sam Wilson Capitão América. A gente não sabe se vai ser o que vai ser daí, se vai ser o Capitão América 5, se vai ser uma série também do Capitão América, mas justamente, basicamente está sacramentado, o Sam Wilson é o Capitão América dessa nova fase, ou seja, vai ter que lidar com isso. Se você não lidar, o problema é seu. Cale-se para sempre. Exatamente. Nós ainda vamos ter. Nós ainda tivemos um painel. No caso, nós tivemos uma parte do painel da Marvel que foi dedicada a Demolidor Born Again. Sim, é o que todo mundo já está falando. O Charlie Cox vai voltar, porém, antes é possível que o Charlie Cox faça, talvez, sei lá, uma participação bem pequena em Echo. A gente não sabe se realmente vai ser ou não. E no caso, dizem as más línguas que a trama da Echo vai ser justamente nosso querido rei do crime, Wilson Fisk, tentando ser presidente ou prefeito de Nova York e justamente voltando a ser vivido pelo Vincent D'Onofrio. A gente já tinha visto os dois, né, o Charlie e o Vincent, justamente em Gavião Arqueiro, no caso o Vincent, e o Charlie em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Então agora a questão é saber, será que os dois personagens vão realmente se encontrar, vão fazer também algum encontro em Echo, ou será que justamente vai tudo ficar reservado para Demolidor Born Again?
Tomara que fique todo pra a série, né? O Demolidor. Sim, até porque, gente, essa série vai ter 18 episódios. 18 episódios na primeira temporada. Gigante. O senhor, olha, eu posso ter certeza, eu não vou sair de casa por 18 semanas. Quer dizer, eu vou estar madrugando por 18 semanas pra poder ver na hora. Porque, pra mim, eu falo, o Charlie Cox conseguiu fazer algo que muitas pessoas achavam que era difícil. Porque até então, até 2003, o pessoal falava, só existe um Demolidor, ele é ruim? É, mas pelo menos é um Demolidor, que era o nosso, que era justamente vivido pelo Ben Affleck. Porém, né, aí em 2015, 2016, a Netflix veio e trouxe a série do Demolidor, porque, no caso, a Marvel falava, eu tenho 1 trilhão de propriedades, quer saber? Vamos mudar para outro local que queira investir nisso, porque a Marvel já estava, né, focando para fazer o próprio universo cinematográfico. Eles queriam, por exemplo, começou com uma história de tipo, vamos fazer uma série do Hulk, só que nem todo mundo curtia Hulk naquela época. Vamos fazer, sei lá, algo envolvendo Mantia Daga, ou vamos fazer algo envolvendo 1 trilhão de outros personagens, mas ninguém dava muita bola. Até que justamente chega a Netflix e faz uma coisa, ele faz lá uma apresentação. Olha, que tal se a gente desenvolver 60 episódios, né? 4 séries, totalizando 60 episódios para fazer um crossover. Que tal? Eles falaram, beleza, faz aí, mano. Aí colocou todo o dinheiro e fez sucesso. Aí justamente, daí saíram Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro. A gente sabe que Luke Cage e Punho de Ferro tem os seus problemas, tem a sua grande parcela de problemas, porém, finalmente nós tivemos algo envolvendo a Jessica Jones, essa personagem que teve uma certa relevância nos próprios quadrinhos pelo selo Marvel Max, que era o selo mais voltado para literatura adulta dentro da Marvel. E justamente foi também aí que saiu algumas histórias incríveis do Justiceiro feitos pelo Garth Ennis. E também teve a série do Justiceiro que a própria Netflix fez, as 2 temporadas do Justiceiro. E também, finalmente, trouxe um Justiceiro que a gente achava que, né, porque o personagem é mais 18 e talvez nem fosse tão compensador fazer algo mais 18 para que as pessoas fossem ver, porém, com Deadpool entrando na jogada, se tornou viável e as pessoas quiseram ver mais coisas nesse nível. Promissor, então. Certo. E agora a questão é, todo mundo está especulando, será que o Justiceiro pode aparecer? Pode. A questão é, isso tudo vai depender como a Marvel vai tentar encaixar essa narrativa. Sim, eu acho difícil ele aparecer na real. Mas justamente, vocês sabem, a Disney está com o Deadpool 3 engatilhado, a questão agora é quando o filme vai ser anunciado e justamente a data de lançamento. Porém, a Disney já garantiu que é para maiores de 18 anos. Ou seja, vai ter? Vai ter. A questão é, o que mais vai ter? Vai ficar só em Deadpool? Ou se por acaso isso vai poder reverberar? Porque as séries da Marvel Netflix têm um adendo. Elas eram mais 18 quando elas foram lançadas. Sim. E aí então a Marvel conseguiu pegar os direitos e também adicionou aquele filtro do caso de pode ser inadequado para menores de idade, então aí foi por isso que as séries entraram no Disney Plus. Então agora é só questão de tempo de justamente onde uma nova versão do Justiceiro iria se encaixar. Será que vai ter recast? Ou será que o John Bernthal, que justamente viveu o Justiceiro nas séries da Netflix, ele volta? Eu acho difícil por causa dessa descrição, né, de anos. Bem difícil mesmo. Nós ainda tivemos o trailer da 3ª temporada de Mandaloriano. E eu falo, Mandaloriano, ele tá em boas mãos, né? Pelo menos até agora não teve uma temporada que a gente possa ter falado, nossa, isso ficou horroroso. Não, ele tá indo bem. A questão é, e agora que o Grogu não é, que, né, o Baby Yoda já não é mais exatamente super preciso na narrativa teoricamente principal. Será que justamente o Mandaloriano ele vai, no caso a gente vê até várias cenas do Mandaloriano com o Baby Yoda. A questão é, será que justamente ele vai ficar por toda a temporada ou agora o Mandaloriano volta a ser aventuras solos?
Esperemos saber como que fica essa continuação da história. Exatamente. E já na quinta-feira, a Disney fez uma super atualização de todos os lançamentos do cinema. E no caso, já confirmou que Wish vai chegar, né, aquele que a gente já falou já no início, chega no dia 2 de novembro de 2023. Ou seja, pelo menos a gente agora tem uma ideia. E é uma maneira da Disney, como eu falei, de comemorar os 100 anos do estúdio. Agora vamos saber se por acaso isso vai ser interessante ou não. Nós também tivemos uma nova data para Hélio, que ali não tinha data para 2024, agora é 1º de março de 2024. E Branca de Neve vai chegar no dia 21 de março. Agora é só esperar para saber se por acaso isso vai ser interessante ou não. Nós também, infelizmente, perdemos mais um filme no meio do catálogo, que foi Star Wars Rogue Squadron. Para quem não tinha ouvido falar, isso foi durante aquele Investor Day de 2020 que o Rogue Squadron foi anunciado junto com um monte de coisas de Star Wars, junto com a Droid Story, Star Wars Visions, Lando, justamente uma série focada só no Lando. Também tinha, por exemplo, The Acolyte, e essa daí eu falo que tá em desenvolvimento, só que o problema é que quase nunca a gente ouve falar nada dela. E aí então esse filme, que seria dirigido pela Patty Jenkins, agora saiu, né, do calendário de lançamentos. E, né, nós ficamos agora pensando o que vai ser do resto dessas produções. Nós ainda tivemos uma atualização de que Tiana, que é justamente uma continuação de A Princesa e o Sapo, que tinha sido anunciado no ano passado, vai chegar agora só em 2024. E também Moana, no caso a gente não sabe se vai ser Moana 2 ou se vai ser uma série da Moana mesmo, infelizmente ficou para bem mais tarde. Acho que a partir de 2025 a gente deve ter alguma novidade sobre esse filme ou série. E, né, isso infelizmente deixa a gente com essa questão do tipo, meio que Star Wars tentou fazer um montão de coisas, só que nem tudo tá vingando, ou algumas coisas até estão vingando, porém estão movendo-se a passos muito lentos. Tipo, muito lentos, gente. Só a série do Boba Fett que sei lá, foi tipo assim, explodiu geral e foi feita na correria. Porque acho que a série do Mandalorian, tipo, deu certo. Aí eu acho que eles fizeram, sei lá, tudo rápido só para lançar do Boba Fett. Exatamente. A única coisa que eu espero é que, por exemplo, Star Wars Visions, que é aquela série anime de Star Wars, que é justamente feita por vários estúdios de anime, alguns, por exemplo, como Madhouse, eles pelo menos continuem uma segunda temporada, porque afinal de contas eu falei que é uma pegada interessante. Por exemplo, tem uma pegada que parece muito os 7 Samurais do Kurosawa, e eu falo, mano, continuam fazendo exatamente isso, que eu tenho certeza que vocês vão que esse investimento vai se pagar. Pelo menos com Star Wars, anime é uma coisa legal, até porque o próprio George Lucas meio que não esconde que tem uma certa influência do Kurosawa. Só ver as batalhas de sabre de luz, principalmente a partir da trilogia 2000, que justamente parece realmente uma luta de sabre de verdade, ou seja, parece esgrima. E eu acho que tem tudo para fazer uma coisa bacana. Promissor. Exatamente. Bom, gente, foi bastante papo que a gente teve. Eu sei que a gente discorreu muito sobre essas coisas. Agora a questão é saber o que. Agora vocês estão me perguntando quais vão ser os outros grandes eventos que a Disney tem preparado. Bom, é possível talvez que eles farem alguma coisa, quem sabe, na Nova York Comic Con. Que a Nova York Comic Con justamente tem uns painéis, se não me engano, da CW. Então eu acho que justamente é possível da Marvel entrar na CW Comic Con. E eu acho que o último grande evento vai ser a CCXP, a Comic Con realizada aqui no Brasil. E, né, a própria CCXP de 2019 já teve participação do Kevin Feige indo para o público e falando com o pessoal no auditório, no maior auditório,
Onde que acontece esse evento? Vai acontecer em São Paulo. Se eu não me engano, é no Centro de Exposição Imigrantes, lá em São Paulo. E justamente é um lugar gigantesco. E, gente, é só ver os vídeos no YouTube, tem sempre 1 trilhão de pessoas. E já foi um montão de gente. Já foi o Will Smith, já foi, por exemplo, Jason Momoa. Já foi o próprio Terry Crews, na época quando ele tava, por exemplo, divulgando um dos filmes que ele estava fazendo na Netflix, que era o The Ridiculous Six, junto com o Adam Sandler. Teve, por exemplo, o pessoal da série Vikings da Netflix. Netflix também está sempre lá na CCXP. E justamente um dos trailers de Deadpool foi divulgado na própria Comic Con Experience. Ou seja, só vamos esperar para ver se por acaso isso concretiza. E, né, evidentemente, será que por acaso o PowerPoint que foi mostrado na Comic Con de San Diego vai se engrandecer ou vai continuar exatamente do mesmo tamanho? A gente só tem a discutir. Porém, eu digo uma coisa. É possível, né, porque já que Pantera Negra chega em novembro, eu acho que justamente a gente pode esperar talvez o primeiro trailer, né, o teaser trailer de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania sendo lançado, porque afinal de contas eles precisam, até porque, se eu não me engano, o filme chega em março, em fevereiro, no dia 16 de fevereiro, ou seja, eles precisam, no mínimo, dar um gás antes do filme começar a campanha de marketing, e eu acho que seria o melhor palco, seria na Comic Con Experience. E além disso, também deve ter alguma exibição de Avatar: O Caminho da Água rolando na CCXP. Até porque justamente Pantera Negra chega no dia 10 de novembro. Então justamente a gente só vai ter uma ideia. Então eu falo, descarto qualquer possibilidade de Pantera Negra ter uma espécie de exibição especial na San Diego, na Comic Con Experience. Porque afinal de contas já vai estar nos cinemas. Então eu acho que eles não estão, pelo menos, com pressa. E acho que talvez, se a Marvel souber fazer, eles também vão botar mais um novo trailer de Invasão Secreta. A gente teve o teaser de Invasão Secreta. E agora eu acho que justamente, se eles quiserem aproveitar, eles vão aproveitar, se forem espertos, vão botar mais um trailer de Invasão Secreta. Afinal de contas, essa série tá super aguardada e coisa e tal. E o pessoal quer muito ver essa série, porque ela tinha sido prometida para esse ano, só que infelizmente foi empurrada para o ano passado, não só por conta da pandemia, mas também por conta de justamente alguns problemas de ritmo, ou até mesmo gravações extras que eles estavam fazendo para supostamente botar personagens, ou até mesmo alterar um pouquinho a trama e coisa e tal, porque supostamente... De continuação também, não, né? E também tem a questão que no caso, esse ano também teve o fatídico problema que foi a guerra na Ucrânia. Então por isso que eles tiveram que alterar um pouquinho esse tipo de coisa para evitar mostrar muitos problemas, né? Exatamente, para evitar grandes polêmicas, por exemplo, que está acontecendo agora na Ucrânia. Porque tem uma hora que supostamente uma bandeira russa no caso tem uma bandeira que o pessoal diz que é da Rússia, no caso tem uma explosão gigante, e aí para evitar grandes problemas, e principalmente agora que a Ucrânia se encontra nesse quadro bem delicado, evitar grandes polêmicas. Mas isso a gente só vai saber quando a série chegar, e isso só no ano que vem. Então é isso, galera. Esse foi um papo bem recheado, muita coisa aconteceu. Agora a questão é esperar os próximos meses. E evidentemente, se a Marvel ou Disney fizer alguma nova adição nos próximos meses de novas coisas que estão prestes a chegar, ou que vão chegar só em 2024, evidentemente eu e o Ray vamos cobrir para vocês, mas vocês sabem, vocês vão acompanhar tudo relativamente em primeira mão lá no Vai Ter Pós-Créditos. Muito obrigado por escutar até aqui, pessoal. Obrigado mesmo a todos. Eu desejo um ótimo dia a todos e até a próxima. Yes.